Olá, vamos fazer a correção do exercício que ficou na aula anterior, certo? Questão 9, 10, 11 e 12 do livro. Então vamos à primeira questão, a gente vai corrigir na ordem. Então vamos lá. Na questão diz, escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência. Então aqui eu tenho a expressão 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8. Então precisamos lembrar a propriedade da potência. Então aqui eu tenho um sinal de vezes, então eu tenho um produto. Aqui eu tenho potências. Então eu tenho o quê? 7 e 7. 7 é a base, 11 é o expoente. 7 é a base, menos 8 é o expoente. Então eu tenho produto de potências de mesma base. O que é que eu quero? Ele quer que coloque na forma de uma só potência. Então eu vou aplicar a propriedade. Então, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então eu vou repetir o 7 e vou somar 11 mais o menos 8. 11 mais menos 8. Por que menos 8? Porque menos 8 é o expoente desse 7, né? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Jogo dos sinais. Então, mais por menos dá menos. Então, aqui vai ficar 7 elevado a 11 menos 8, porque mais por menos dá menos. E 11 menos 8 dá 3. Então, vai ficar 7 elevado a 3. Claro que você pode até fazer direto, desde que você não se confunda. Então, daqui você já poderia passar para 7 elevado a 3. Então, você pode responder até direito. Aqui estou me explicando como se faz a conta. E é importante você saber fazer a conta mental. O outro, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5. Então, aqui eu tenho o quê? Divisão, então, quociente de potência de mesma base. Então, o que é que eu faço na divisão de potência de mesma base? Ou quociente de potência de mesma base, que é a mesma coisa. Eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Então, vai ficar assim. A base é 2, então eu repito a base e faço 4 menos 5. Quando é que eu vou fazer essa subtração dos expoentes? Quando eu tiver uma divisão de potência de mesma base. Lembrando que aqui tem que ter a mesma base. Aí aqui eu faço 4 menos 5. 4 menos 5 é igual a menos 1. Vai ficar 2 elevado a menos 1. Aqui eu já tenho a questão da potência de expoente negativo. Ó. Aqui o expoente é negativo. Quando eu tenho o expoente negativo, eu tenho que fazer o quê? Colocar o expoente positivo para inverter. Ou o oposto do menos é mais. Então, para ele ficar positivo, você tem que inverter a base. E a base é quem? 2. E qual é o inverso de 2? Então, aqui é 2 dividido por 1. Claro que 1 não aparece porque 2 dividido por 1 é 2. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Então, esse 1 agora, que era menos 1, vai ficar positivo. Mas, para isso, eu tenho que inverter a base. E 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, que é 1 sobre 2 uma vez. Ok? Agora eu tenho 8 elevado a menos 1 e elevado a 5. E tem o uso dos parênteses. Então, aqui eu tenho uma potência de potência. Então, eu vou ter apenas uma base, mas eu vou ter 2 expoentes. Certo? Posso ter mais de 2 expoentes, com certeza. 3, 4, 5, quantos forem necessários. Mas aqui eu só tenho 2. Então, eu tenho uma potência de potência. Então, você tem que lembrar isso. O que é que faz com potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou repetir o 8 e vou fazer menos 1 vezes 5. 1 vezes 5 é 5. Como é menos negativo positivo, dá negativo. Então, vai ficar 8 elevado a menos 5. Aí, aqui está resolvida a questão da propriedade. Mas eu tenho um número, um expoente negativo. Quando o expoente é negativo, você vai inverter a base e elevar o expoente positivo. Ou seja, aqui é o inverso de 8. Já que aqui é como se fosse 8 sobre 1, pois 8 dividido por 1 é 8. Então, o inverso de 8 é 1 sobre 8. Então, vou usar parênteses
e elevado a 5. Então, eu vou usar aqui o oposto de menos 5, que é 5. Então, vai ficar positivo, mas para o expoente ficar positivo, você tem que inverter a base. Então, vai ficar 1 sobre 8 elevado a 5. Como ele quer que aplique a propriedade, que é deixar em uma única potência, então aqui já está respondido. Aqui eu tenho 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 3. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma divisão de potências e a potência tem o quê? Mesma base. Então, quando eu tenho uma divisão ou quociente de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que é 5, e vou diminuir os expoentes. Então, vai ficar assim. Repete a base, 9 menos 3. Por que tem 2 menos? Porque na propriedade eu vou ter que diminuir os expoentes. Então, vai ser 9 menos esse expoente. Só que esse expoente já é negativo. Então, menos aqui da resolução, que é 9 menos o outro expoente, que é menos 3. Então, aqui eu tenho que fazer o jogo dos sinais e deixar apenas um sinal. Quando tivermos dois sinais, não podemos deixar juntos. Então, eu preciso separar através do uso dos parênteses. Então, vai ficar menos por menos, mais. Então, vou ter aqui 5 elevado a 9 mais 3. E 9 mais 3 é 12. Então, vai ficar 5 elevado a 12. Pois 9 mais 3 é igual a 12. Agora, eu tenho aqui 8 elevado a 3 vezes 8 elevado a menos 7 vezes 8 elevado a 5. Eu tenho aqui o que? Produto de potência de mesma base. Olha a base, olha. Base 8. E aqui eu tenho os expoentes. Então, eu tenho produto, que é vezes, de potência de mesma base. O que é que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou repetir o 8. Vou somar 3 mais menos 7 mais 5. Aqui, como eu aqui já fiz direto, porque vou ter que somar, então mais por menos dá menos, então aqui já fiz direto. Então aqui, que seria 3, né, mais menos 7, mais 5. Então aqui eu já fiz direto, o que é importante também aprender direto. Então, mais por menos dá menos. Então aqui por isso que eu já coloquei 3 menos 7 mais 5, que seria essa questão aqui. Aí, 3 menos 7 dá menos 4, ok? 3 menos 7, a dívida é maior, não é isso? Sinal do número de maior valor absoluto, então menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5, menos por mais dá menos. 4 menos 5, 1. Como o maior valor absoluto é 5 e ele está positivo, então vai ficar 8 elevado a 1. E 8 elevado a 1 é igual a 8. Respondida a questão. Aqui eu tenho 2 elevado a menos 1, entre parênteses, elevado a menos 3. Então, eu tenho uma potência de potência. Então, o que é que eu faço na potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu vou multiplicar menos 1 vezes menos 3. Então, vai ficar assim. Repete a base e multiplica menos 1 vezes menos 3. Aí, 1 vezes 3 dá 3. E menos por menos dá mais. Então, vai ficar 2 elevado a 3. Como ele quer que coloque, aplique a propriedade, está respondido. Se ele quisesse que resolvesse essa potência 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. É 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, seria essa a resposta. Agora, eu tenho 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 1. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Quem é a base? 2. Então, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Então, eu vou repetir o 2. Vou fazer 4 menos esse expoente aqui que é negativo, menos 1. Então, 4 menos 1. Porque
Menos é porque eu tenho que diminuir os expoentes. E esse menos 1 porque é o sinal do expoente da segunda potência. Então, o que é que acontece aqui? Então, eu vou ter que fazer jogo de sinais. Menos por menos, mais. Então, aqui vai dar, o jogo de sinal vai dar mais. Então, vai ficar 4 mais 1. 2 elevado a 4 mais 1, que vai ser 2 elevado a 5. Aqui eu tenho uma multiplicação, então, produto. Né, ó, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Produto. De potências, ó, todos de mesma base. Quem é a base? 1. Acertou quem respondeu 3. Base 3. Então, a mesma base. Eu tenho produto de potência de mesma base. O que é que eu faço? Acertou quem disse. Repete a base. E somos expoentes. Então, eu vou repetir o 3 e vou somar. Menos 1, mais 6, mais 4, mais menos 10. Então, nesse caso aqui, para não ficar dois sinais juntos, a gente coloca os parênteses. Então, esse menos 10 aqui, porque o expoente é negativo. Então, vamos resolver aqui. Se a gente for resolver aqui, menos 1 mais 6, menos por mais, menos. Sinais diferentes a gente diminui. Então, 1 menos 6 dá 5. 5. Como 6 tem maior valor absoluto que 1, porque 6 são 6 unidades e 1 é uma unidade, e o sinal dele é positivo, então o resultado daqui vai ser positivo. Então, vai ficar 5 positivo. Não precisa usar o mais. Do número positivo, que não tem sinal de mais, ele é positivo. Aí, mais. Aqui eu tenho que fazer o jogo desses dois sinais. Aí, então, eu repeti o 4 aqui, ó. Repeti aqui. E vou fazer o jogo desses dois sinais. Mais por menos dá menos. Ó. E repito agora o 10. E agora eu vou resolver essa aqui a operação. Vou repetir novamente a base. E agora eu vou fazer a operação com os expoentes. 5 mais 4 dá 9. 9 menos 10, 1. Como 10 tem maior valor absoluto do que o 9, então, e ele está negativo, o resultado é negativo. Vai ficar 3 elevado a menos 1. Porém, como eu tenho um expoente negativo, e eu quero deixá-lo positivo, eu inverto a base. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3. E aqui o expoente, que era negativo, ele fica positivo. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1. Como 1 sobre 3 elevado a 1, é só repetir uma vez, então é 1 sobre 3. Está respondida a questão. Até a próxima.